Olá pessoal, bem-vindos ao canal Conservadores e hoje nós vamos falar sobre o fórum que vai acontecer aqui em Goiânia no dia 13 e dia 14 para os conservadores. Nós temos hoje a presença de um convidado ilustre que eu gostaria que a Kate apresentasse. Kate? Professor Jean-Marie Lambert, ele de nascimento belga, é graduado e mestre em Direito, tem doutorado em Ciências Políticas e pós-doutorado em Ciências da Religião. E nós o trouxemos aqui porque ele, durante o Fórum dos Conservadores, que ocorrerá em março, ele estará lançando um livro e também será um dos nossos palestrantes com o tema Um Ministério Público para Rir e para Chorar. Então, professor, seja muito bem-vindo. Obrigado. Qual que é a importância da gente discutir a atuação do Ministério Público? Veja, Kate, o Brasil ele está passando, como muitos países do mundo, está passando por uma espécie de colonização cultural. Então, você tem um pacote ideológico globalista. Você conhece esse pacote? Ele é feito de feminismo, gayismo, indigenismo, ambientalismo, exatamente, minorias e tudo aquilo. E, obviamente, nada disso. Desafio você de me achar um conceito nesse pacote que tenha tomado corpo no Brasil. Não é assim que funciona. Tudo aquilo foi incubado, basicamente, nas universidades norte-americanas e projetado, então, no plano da ONU, né, através da força da política americana, do controle que eles têm sobre o aparato institucional internacional. Não são ideias brasileiras. Desculpa? O Ministério, então, essas instituições não estão atuando no Brasil, baseado na cultura brasileira, nas ideias brasileiras? Com certeza não. O Ministério Público, isso, só para terminar, então, isso vamos dizer, é projetado no plano da ONU para difusão periférica, você está entendendo? E aí o Ministério Público, ele é um eixo de transmissão, digamos, né? Ele é o receptáculo e o conduto desse tipo de ideologias, ele que está, digamos, enfiando esse goela abaixo do Brasil. Não apenas ele, você vai ter isso. O sistema educacional também funciona dessa forma. Se você vê como se disseca os conteúdos curriculares e as metodologias pedagógicas que se aplicam no Brasil, que reproduz aquela matriz UNESCO. Então você vai chegar à conclusão que o sistema educacional brasileiro é uma espécie de linha de montagem de cabeças politicamente corretas. É quase uma fábrica de eleitores petistas, seria um pouco isso. Só que o sistema educacional ele não tem essa força do Estado. Não é? O Ministério Público, sim, ele força isso, por força de lei. Mas, Jean, um comentário. A gente, às vezes, eu tenho uma dúvida, né? Como que essas ideologias conseguiram infiltrar dentro do Ministério Público? Não seria porque essas pessoas que hoje constituem essa entidade passaram pelo processo de doutrinação nas escolas e levaram essa bagagem para dentro? Ok, isso daí é uma explicação da coisa. Então, é verdade que a universidade brasileira, de onde vêm os membros do Ministério Público, são recrutados nos egressos das faculdades de Direito. Quer dizer, a universidade brasileira, ela caiu literalmente a um zero absoluto em termos filosóficos, tudo isso. Então, ela é completamente ideologizada. Então, e aí você tem como que eu vou dizer, o aluno de hoje, ele vira professor amanhã. E multiplica ainda, exatamente. Exato. E o professor veterano é que seleciona o novato.
entendeu? Também com os mesmos critérios. E aí, então, vamos dizer assim, as bolsas de estudo e de pesquisa são condicionadas. Direcionadas justamente, direcionadas, né? E tudo. Aí, finalmente, então, vai se reproduzindo esse sistema. É lógico que os egressos das faculdades de Direito que vão prestar concurso no Ministério Público, eles vão levar a mesma cabeça para o Ministério Público, que seja. Mas a história ela é um pouco mais comprida, um pouco mais complexa. Na realidade, você entender como se forma o Ministério Público, mas na configuração atual, sempre teve Ministério Público, mas não na configuração que ele adquiriu. Militante como é hoje, né? Não. Então aí você vai ter que voltar para a década de 1980 na Constituinte de 88, e aí um pouco antes, não vamos ter que voltar, para te falar a verdade, tentar sintetizar em 30 segundos, nós vamos ter que voltar para o regime militar. Então, no regime militar, ele incomodou o projeto globalista porque era nacionalista. Então, era um pouco incompatível. E aí, as fundações filantrópicas, que são o motor do projeto globalista, e especificamente a Fundação Ford, aqui no Brasil, ela formou justamente, ela criou centros de formação de lideranças acadêmicas para como que eu vou dizer assim? Pavimentar, vamos dizer assim, o caminho para o futuro, né? Para pavimentar justamente o caminho para a globalização do Brasil. E aí começa a distribuição de bolsas de estudo na Europa, nos Estados Unidos. Direcionamento das teses, não é? Exatamente. E isso começa lá com a FACE, em Belo Horizonte. Então, é Faculdade de Ciências Econômicas. Então, cria um centro aí, pioneiro, não é, do globalismo. E aí, então, outro no Rio de Janeiro, que foi a UPERJ, com a Cândida Mendes, e outro em São Paulo, que foi me fugiu agora o nome, mas que era justamente dirigido por Fernando Henrique Cardoso. Então de Belo Horizonte, desse centro de Belo Horizonte, sai a Dilma Rousseff, sai o Betinho de Souza, sai só as pérolas. Então, basicamente, isso aí só as pérolas. Do São Paulo sai o Fernando Henrique Cardoso, sai o José Serra e tudo aquilo. Então, eu estou te falando, você falou as pérolas, mas eu poderia começar a citar praticamente centenas de soldado raso, não é mesmo? Que fazem um trabalho sujo ali, né? Basicamente, o intermediário, tudo isso. Mas seriam muitos nomes para citar. Mas se eu começasse a citar, você reconheceria. São todos membros do antigo governo, vamos dizer assim, exatamente. Né? Então, todos, praticamente, essa turma, então, que vai para a Constituinte é que vai criar a Constituição dos sonhos globalistas. Você está entendendo? Então, a Constituinte de 88, ela como que eu vou dizer, ela vem acoplar o Brasil ao projeto globalista, ao projeto da ONU, está entendendo? E aí o Ministério Público, ele faz parte disso, ele é criado naquela hora justamente para passar um cabresto ideológico na nação. Então, essa atuação do Ministério Público é relativamente recente na história do Brasil. Sim. E ele tem atuado como um órgão da implantação daquele plano globalista que é até popularmente chamado de Nova Ordem Mundial. Sim. Talvez é um termo bastante popular, mas o senhor acha que até é preciso a aplicação desse termo Nova Ordem Mundial, que tem utilizado essas instituições até estatais O Ministério Público, tradicionalmente, a função primeira, isso nasce lá na França, na Revolução Francesa, chama parquet, porque justamente o representante do Ministério Público ficava nas cortes republicanas, num parquinho. É por isso que chama parquet. E daí que ele falava
E pronto, não, é quase um chiqueirinho, não fica bem para... Mas em francês fica mais chique, então chama de parquet. Então, cercadinho. É um cercadinho, exatamente. E só que a função do parquet, ela sempre foi como que eu vou dizer assim, de defender a ordem, defender a lei, não é? Garantir, não é? As leis. Não é mesmo? Ela nunca foi uma espécie de agente de mudança política como está sendo agora, né? Então, na realidade, o Ministério Público, na sua forma clássica, o papel dele seria pegar bandido e corrupto, seria isso, ele ter essa função penal. Mas ele basicamente, ele abandonou essa função. Né? Eu não vou dizer que ele abandonou de tudo, você vê de vez em quando lá, aquela turma de Curitiba que vem salvar a honra, não é? Há alguns redutos ainda. Há uns redutos, mas a opção institucional do Ministério Público, ela é de promover uma agenda ideológica, você está entendendo? E não de botar ordem no país. Então o senhor acha que ele tem atuado de uma maneira apenas diversa de qual deveria ser seu objetivo primeiro, ou que ele às vezes até contra mesmo a atuação dele é contra o que deveria ser os seus ideais? Não, eu acho assim, vamos então começar por fazer uma ressalva. Porque isso vai passar não sei aonde, não é? Então vamos tentar ser justo, equilibrado. Quando eu descrevo o Ministério Público dessa forma, porque como eu estudo o globalismo, a dimensão da coisa que me interessa é justamente essa. Lógico que isso não resume todo o Ministério Público, estamos de acordo? Então, como eu disse, você tem ainda no Ministério Público gente que tenta, vamos dizer assim, desempenhar essa função clássica do Ministério Segue as diretrizes sim, originais. Sim, com certeza. Mas realmente a opção institucional não é mais essa. Você está numa... como que seria o Ministério Público, ele é mais ou menos o inquisitor do globalismo, você está entendendo? Então, ele não apenas promove essas ideologias, como ele reprime então, as resistências. Né? Dentro do Ministério Público agora, você tem uma turma que se sente sufocada nisso, como eu como professor eu ficava meio que sem ar na universidade, então você tem um segmento do Ministério Público que é conservador, você entendeu? E que resiste a essa tendência. Mas é uma minoria que acaba sendo silenciada muitas vezes. É uma minoria, está silenciada, mas aí justamente a história começa assim. Então, tempos atrás, eu propus um curso na PUC, eu era ainda na ativa, não estava na ativa, agora já estou aposentado. Naquela época, eu propus um curso sobre a ideologia de gênero. Era um curso muito bem feito, era um curso de umas 40 horas, realmente feito assim, dentro das regras da arte acadêmica. Entendeu? Tinha uma equipe de professores muito boa, tinha palestrantes, entendeu? Tinha fontes bibliográficas muito boas, tudo isso, e esse curso ele foi barrado pelo lobby politicamente correto lá na PUC. Quer dizer, lá na PUC, francamente, quem diz o que você pode falar é gay que diz o que você pode ensinar, é lésbica que diz o que você pode estudar. De católica, PUC só tem nome. Porque a faculdade deveria ser onde as ideias são debatidas, né? A gente só chega na verdade objetiva com diferentes opiniões e visões e agora está sendo silenciado. Mas é lógico, mas aí então você vê... Rapaz, só para te resumir em 30 segundos, para não contar toda essa briga, que ela dura 1 ano e meio, tá? Então, o que eu propus foi um curso de extensão. Em um curso de extensão, você submete seu projeto à vice-reitoria de extensão. A vice-reitora de extensão faz a leitura, ela repassa para um professor da área para dar um parecer. Parecer negativo não vai, positivo vai.
Você pode se propor curso sobre o que você quiser. Eu já dei uns 3 ou 4 cursos de extensão sobre o Mercosul. Tudo passa. Só que você toca na vaca sagrada, não passa mais. Aí, então, a reitora, a vice-reitora, que é uma feminista assim, ferrenha, de carteirinha, ela vê o projeto, ela não gosta, ela repassa para um professor gay para dar um... Você entendeu? É lógico, resolver tudo em família. Se você lê, porque aí a briga se espicha um ano, se foram vários pareceres, esse recurso, tudo isso, você não acredita. O que esse tipo de parecer fala é que os intolerantes, que nem eu, por exemplo, eles não vão entrar na PUC, porque os tolerantes, que nem eles, não toleram os intolerantes. Então vai ficar... Os fascistas do tempo moderno. Exatamente. Né? Tranquila. Aí o que eu faço depois disso? Eu faço uma representação no Ministério Público, aí que a história começa. Entendeu? Primeiro no federal. Eu falo, não, pô, a liberdade de expressão, a liberdade acadêmica, o pluralismo acadêmico, tá pedindo socorro, entendeu? É tua função, não é mesmo? Aí então a PUC, ela alega autonomia universitária, não justifica muito, assim, entendeu? Quer dizer, uma resposta de minha página e o Ministério Público se apressa em aceitar a tese da PUC. Aí então eu fico com a coisa no estômago, eu vou para o Ministério Estadual. Então, para o Ministério Público Federal, então, a autonomia universitária valia mais do que a liberdade acadêmica, não é mesmo? Eu vou para o estadual e aí o Ministério Público Estadual me responde que se trata liberdade de expressão um direito individual e que o Ministério Público está aí para defender interesses coletivos difusos. Então, não é com eles, você entendeu? Bom, então, eles consideraram a liberdade de expressão do senhor, mas não consideraram a liberdade de conhecimento dos alunos, né? Não, o direito de aprender também está em questão. Você está entendendo? Não apenas o direito de ensinar. Aí, então, eu fico com a coisa no estômago. Né? Mas eu estava redigindo outro livro naquela época, sobre a educação, sobre o sistema educacional. Aí eu esqueço um pouco. Passam uns 6 meses. E eu vejo, não tem essa iniciativa, a Escola Sem Partido, está tramitando no Congresso. Eu vejo uma briga em relação a isso. Não é que o Ministério Público, então, dos dois, estadual e federal, e de todo do país inteiro, me solta uma recomendação. Você pode abrir o site, você vê, você lê, isso eu não estou inventando. Me solta uma recomendação, então, para as universidades, entendeu? Recomendando para as autoridades, para os reitores, se abster de qualquer medida que pudesse vir a cercear a liberdade de expressão do professor. Porque agora, com a Escola Sem Partido, é a esquerda que se sente ameaçada. Agora eles lutam pela liberdade de expressão. Então, quando, vamos dizer assim, quando é para defender um discurso conservador, então, liberdade de expressão vale menos do que... Porque o discurso conservador, eles pintaram agora como discurso de ódio. Justamente, é isso. Qualquer coisa que fosse verdade objetiva é o discurso de ódio, não é liberdade de expressão. Exatamente. A percepção do Escola Sem Partido, eles invertem. A Escola Sem Partido, que busca a pluralidade, exato. Eles cerceiam a pluralidade sob a desculpa de que a escola... Eles invertem a lógica, realmente não faz muito sentido, mas estamos... Justamente, mas no total, então, o que significa? Significa que, de repente, liberdade de expressão vale mais para proteger um discurso de esquerda e interesse individual, direito individual, virar coletivo quando... Bom, e eu estou com isso, com um nó no estômago. Eu leio isso e falo, mas não é possível. Tá? E aí, mas eu estou lá terminando meu livro, não tinha muito tempo para mexer com isso, e eu coloco um curso na internet sobre justamente aquele curso que eu não pude colocar na ideologia de gênero. Ideologia, eu coloco na internet, o que é um absurdo. É para ser no espaço universitário. Universidade feita para isso, como você bem falou, mas tudo bem. E na internet você pode colocar, não tem problema. Coloquei, por enquanto, né, não, Jean? Porque eles já estão conseguindo maneiras de...
Mas eu não falo grosserias, eu não sou agressivo, eu acho que tá. Nós vamos colocar o link aqui na descrição do vídeo para o canal do professor Jean-Marie e também com a playlist que ele se refere a esse curso. Ele foi ministrado através de vários vídeos, realmente está excelente. E você vai poder verificar depois. Eu gostaria só de levantar uma atenção aqui para o assunto, porque o assunto é tão bom, conversar com o senhor é tão bom, tão prazeroso que a gente acaba perdendo rumo, né? No fórum do dia 13 e 14 de março, que vai acontecer, inclusive, gente, não deixam de perder se inscrevam, tá? A gente vai deixar o link também na descrição. O assunto que você colocou, eu achei interessante o nome, né? Ministério Público para rir e para chorar, né? Explica por que esse para rir e para chorar. Então, justamente estou chegando nisso. E aí, um grupo de procuradores, de promotores, acabam fazendo o meu curso na internet, eu não estava nem sabendo. Eles se interessam e entram em contato, eles me telefonam. E aí um deles, então, ele começa a fazer amizade, não é? E a gente conversa e tudo aquilo. E aí, em determinada hora, ele me fala, escuta, você não quer... vamos fazer um livro sobre o Ministério Público, do mesmo jeito que você fez sobre o sistema educacional e tudo isso. E não, eu tenho os dados, a informação, ele se chama um insider, não é? Então, e eles têm um grupo lá que se chama Ministério Público Pró-Sociedade. Então existe um núcleo de resistência. De resistência. Muito bom saber disso. Estruturado, bem estruturado. Você tem o Ministério Público, assim, de um ponto de vista filosófico, caiu a zero, está naquela ideologia, mas você tem gente ainda, né, que mantém a chama acesa, que tem uma cultura, que se aprofundam, que refletem tudo isso. Inclusive, esse desvirtuamento, desculpa, Kate, você pode falar. Um dos membros do Ministério Público Pró-Sociedade, que é o doutor Ailton Benedito, também é um dos palestrantes nesse fórum dos conservadores de Goiânia e é o nosso próximo entrevistado aqui no canal. Exatamente. Então, um deles, que se chama Márcio Schiller, ele, com quem eu estava conversando, me propõe isso. E aí, então, nós produzimos esse livro, O Ministério Público para Rir e Chorar, em coautoria. Mesmo. A redação, basicamente, sou eu quem fez, mas ele me alimentou, ele me passou todos os dados. É uma coisa muito bem feita, você está entendendo? É um trabalho, assim, do ponto de vista científico, é concreto armado. Quer dizer, nada, não tem nenhuma afirmação que não tenha, assim, uma base documental sólida, sabe? É muito bem feito. E já está pronto? Ou quando já está correndo, já. Já está correndo? Eu espero a minha cópia autografada, tá, com dedicatória, tá bom? Tá bom. Então é assim que começa a história. Inclusive, é assim, quando nós colocamos esse título, só eu que coloquei o título, falando, não chamar assim, porque realmente é para ir e para chorar, tudo ao mesmo tempo. E aí nós ficamos um pouco cismados, falamos, porque tem gente no Ministério Público, justamente, que é como o Ailton e tudo isso, e será que eles não vão se ofender? Tem um pouco daquele corporativismo de qualquer forma, não é? Você vai mexer com o coração deles. E até eu brinquei com ele, falando, então vamos colocar o título assim, Ministério Público menos o Ailton para ir. Boa. Exato, Então, é isso a história do livro. Com esse livro, o propósito do senhor é causar qual reação? Na realidade, o que estou fazendo, eu estou no meu papel de professor. Eu estou construindo, transmitindo conhecimento, saber. Você entendeu? Então, eu não me meto assim... diretamente em política, acho que eu nem teria mais fôlego, estou ficando um pouco velho para isso, mas o que eu estou fazendo, estou resgatando essa função professoral que me foi negada no espaço universitário. Faz basicamente uns 15 anos que eu estou assim, que eu não sei me expressar no espaço universitário. É dramático. Então, você pega uma pessoa como eu, assim, o mundo investe
em mim durante anos. Então, bom, eu virei professor da PUC, a PUC me bancou um mestrado em Direito Internacional em Bruxelas, me pagou meu salário para ir fazer. Voltei, lecionei, tornou a bancar um doutorado lá na Bélgica também, pagou durante 4 anos, entendeu? Depois, então, banca um pós-doutorado, entendeu? E depois me fala para calar a boca. A partir do momento que o seu discurso não está dentro mais da caixinha ideológica, você perde seu valor. Isso acontece com milhares de professores. Eu sou professor há 20 anos também. Isso acontece com milhares de professores no Brasil, pessoas que entram para o mundo acadêmico com aquela vontade de multiplicar conhecimento, né, de propagar prosperidade e acabam desistindo porque percebem que está tão dominado, não é não, Jean? Está tão dominado que qualquer pessoa que tenta cantar contra a música hegemônica acaba... Exato, porque na realidade, olha para mim, bom, eu já tenho 70 anos, mas eu posso continuar lecionando, eu estou bem. Mas eu fazia uns 5 ou 6 anos que estava aposentado, continuava lecionando. Eu parei não porque estava cansado, eu parei por desgosto, porque praticamente eles te falam que você pode falar, que você não pode falar. Você pode pensar até aí, a partir daí não, porque você vai ofender, entendeu? Aí já não é mais politicamente correto. Então... Quais são as perspectivas que o senhor tem para a atuação? Porque a gente está vendo uma mudança política bastante significativa, né, nos últimos anos, todo um clima político diferente que levou à eleição de Jair Bolsonaro. Também instituições têm se levantado, quer dizer, pessoas dentro dessas instituições, como o grupo que o senhor mencionou, no Ministério Público. E em relação à atuação do Ministério Público, que, como o senhor também mostrou, foi deturpado desde a última Constituinte, né, a Constituição vigente. Então, qual que é a perspectiva que o senhor tem para os próximos anos? O senhor acha que a tendência é que isso acabe piorando ou que ainda existe uma esperança de resgate para o papel institucional, não, clássico, claro, dos... Eu imagino que sim, Kate. O que eu faço, como estou te explicando, estou na minha função de professor. Então, estou quase ocupado agora 24 horas com estudo, com redação de livro e tudo isso. Agora, por exemplo, eu estou começando a redação de outro livro. O título começando, estamos no 2º capítulo. O título é Globalismo versus Cristianismo. Então, mostrando a incompatibilidade das duas culturas, cotejando os pressupostos de cada cultura, mostrando que é uma luta de vida e morte entre os dois, pronto, né? Onde um entra, então outro morre, e vice-versa. Então, isso me ocupa. Felizmente agora eu não tenho mais horário para respeitar. Eu acordo às 3 da manhã, me dá na tela, eu vou para o computador, depois eu posso dormir de tarde, tem nada. Então a produção é até boa, assim. Mas fora isso é um pouco complicado fazer outra coisa. Mas por que eu estou fazendo isso? Simplesmente porque é isso que é o jogo democrático. Então, todo mundo está convidado para participar da minha palestra no Fórum dos Conservadores. Penso eu que isso faz parte do jogo democrático. Então, o debate, a troca de ideias, né? E eu quero, inclusive, ressaltar que eu, pessoalmente, né, nem me identifico assim tanto com o segmento conservador, nem progressista. Eu não sou nem de direita, nem de esquerda. Eu quero ser lá do céu, eu quero elevar, contribuir a elevar a reflexão, os espíritos e resgatar valores superiores. E a minha vida toda, inclusive, eu tive mais simpatias para os segmentos de esquerda do que de direita. Como professor, então, você está no ambiente acadêmico, suas amizades normalmente giram, não é, na esquerda. Mas mesmo assim, agora, eu penso realmente que o Brasil precisa endireitar o rumo, ele precisa de uma dose cavalar de conservadorismo. Então, vamos todos participar dessa reflexão nos dias 13 e 14 de março próximo.
Bom, pessoal, é isso aí, vamos ficando por aqui. A conversa foi muito boa, poderia durar horas e horas, mas a gente tem que encerrar. Se você quer mesmo saber mais sobre o assunto, não esqueça de comparecer no evento Fórum dos Conservadores, dia 13 e 14 de março. Jean, muitíssimo obrigado pela sua presença. Eu que agradeço pelo convite. É isso aí, Kate, você quer dar tchau, pessoal? Agradeço por terem assistido o vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, também clicar no sininho para receber as notificações, para poder acompanhar o nosso canal, que nós em breve estaremos postando também novas entrevistas com os palestrantes, que são muitos palestrantes excelentes que estarão no Fórum dos Conservadores. Muito obrigada. Então é isso aí, um grande abraço, até logo.